Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula. Então, o que a gente viu na última aula foi a propriedade, dos operadores que o alto valor associado a um determinado operador, que corresponde a um observável, ele tem que ser um número real, Porque se ele é um observável, corresponde a uma grandeza física, ele não pode ser um número imaginário, ele tem que ser um número real. Então, embora os operadores possam conter parte imaginária diferente de zero e as funções, as autofunções também, quando você aplica o operador à função, o resultado disso aí tem que ser um número real multiplicado pela função. Então, por isso, o alto valor precisa ser real. E para que o alto valor seja real, é necessário que essa equação aqui seja satisfeita, tá? Então, se eu tenho duas funções f e g, que são funções de estado quaisquer, que são autofunções do operador em questão, por exemplo, aqui o operador a, então se eu fizer f asterisco a integral, sobre todo o espaço, de f asterisco a g de x, isso aqui tem que ser igual à integral sobre todo o espaço de g de x a asterisco f asterisco de x, tá certo? Então, eu vou mostrar primeiro um exemplo disso aqui e depois eu vou mostrar por que isso aqui é verdade, tá? Primeiro, para a gente entender esse conceito. Então, o exemplo vai usar essas duas autofunções aqui, tá? Essas duas funções de estado aqui. Essa f de x e essa g de x, que são funções de onda de um oscilador harmônico unidimensional, tá certo? Mas aqui só para a gente entender o conceito, não precisa a gente entender esse problema aqui não. E a gente vai aplicar o operador momento a essas funções. O operador momento é menos IH cortado d dx. Então, aquilo que eu falei, esse operador tem uma parte imaginária diferente de zero, mas quando eu aplicar na função, o alto valor precisa ser real. E quem faz com que esse operador satisfaça isso é essa condição aqui, tá? E a gente já vai ver que esse operador é um tipo especial de operador. Então, para eu calcular primeiro eu vou calcular essa integral aqui da esquerda, tá? Que é a integral do f asterisco a g de x. Então, primeiramente, eu vou fazer o a aplicado a g de x. Como é que eu faço o a aplicado a g de x? É menos ih cortado d dx aplicado à função f. A função f é essa aqui. 2 elevado a meio sobre π elevado a 1 quarto. X é elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Então, aqui é simplesmente eu derivar essa função, tá, turma? Essa constante sai, ó, como vocês estão vendo aqui, e a derivada disso aqui, como eu falei para vocês, agora a gente não vai ter tempo de resolver detalhadamente todas essas derivadas integrais, mas aí eu peço para vocês, quando estiverem estudando, que resolvam isso, tá? Para treinar. E aí, caso você, estudando, tente resolver isso aqui, não consiga, é só me falar que eu resolvo para você. Tudo bem? Então, no caso, aqui eu vou falar aqui só por alto, tá? Isso aqui é a derivada da função produto, A derivada da função x vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Então, a derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, que é e elevado a menos x ao quadrado sobre 2, mais a derivada da segunda, então a derivada de e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 é menos 2x e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Menos 2x sobre 2, Porque tem um sobre 2 aqui. Então, fica menos x elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Vezes a primeira, que é x, fica x ao quadrado aqui, tá? Então, esse é o resultado da aplicação desse operador, que é você fazer a derivada e tem mais essa constante aqui, que tem um número imaginário no meio. E agora eu vou fazer a integral do f vezes isso aqui, tá? Do f asterisco. Só que como essa função é real, meu f asterisco aqui não vai fazer diferença, Quem é o meu f? Meu f é, vamos voltar aqui só para a gente relembrar quem é o f, porque eu já coloquei o resultado, devia ter colocado o f aqui antes, tá? O f é 1 sobre π elevado a 1 quarto é elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Então, quando você multiplicar 1 sobre π elevado a 1 quarto vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 por isso aqui, tá? O que vai acontecer? π elevado a 1 quarto vezes π elevado a 1 quarto fica π elevado a 1 meio, tá certo? Aí 2 elevado a 1 meio sobre π elevado a 1 meio fica 2 elevado a 1 meio. Então, daí que vem tudo isso. O menos IH cortado já estava aqui. E quando eu multiplico e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 pelo que está aqui dentro,
Aqui fica e elevado a menos x ao quadrado. E aqui também, né? E elevado a menos x ao quadrado. Aí quando você resolve essa integral, e mais uma vez, ó, você vai encontrar essa integral de menos, na verdade você vai encontrar a integral de 0 a infinito de e elevado a menos x ao quadrado lá na tabela de integrais. Aí como a função é par, é só multiplicar por 2. A mesma coisa vale para essa aqui, ó. E elevado a x ao quadrado, e elevado a menos integral, você vai encontrar lá integral de 0 a infinito de x ao quadrado, e elevado a menos x ao quadrado dx. E aqui, de novo, essa função é par, tá? Porque é x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui. Aí você multiplica por 2. Então, você vai ver esses resultados lá na tabela de integrais. Vai dar isso aqui. Quando você resolver, dá isso aqui, ó. Menos IH cortado sobre 2 elevado a meio. Tudo bem, turma? Então, o que a gente fez aqui foi aplicar o operador à função g, depois multiplicar por f e multiplicar por f asterisco à esquerda e integrar, tá? Agora eu vou resolver o quê? O lado direito. Quem é o lado direito? É esse aqui, né? É g a asterisco f asterisco de x, tá? Então, no caso aqui tá errado, tá, turma? Que era para ser a asterisco e f asterisco, tá? Vou corrigir isso aqui. Então, aqui tem um asteriscozinho e aqui também, né? A asterisco é f asterisco. Então, quem é o meu operador A, né? Menos IH cortado d dx. Então, o A asterisco é o complexo conjugado. Então, é trocar onde tem I por menos I. Como era menos IH cortado, ficou mais IH cortado d dx, tá? E a função f é real, ficou ela mesma. 1 sobre π sobre 4 é elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Aí aqui essa derivada é simples, né? Porque você tira a constante e a derivada de e elevado a menos x ao quadrado sobre 2, já falei para vocês, é menos 2x sobre 2, ou seja, menos x é elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Aí fica o menos aqui do lado de fora. Tudo bem? Aí eu pego esse resultado, trago para cá e multiplico pela função g. Quem era a função g? 2 elevado a meio sobre π elevado a 1 quarto, x é elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Então, aquele x da função g com esse x aqui vira x ao quadrado. E o e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 é 2x ao quadrado sobre 2, que fica x ao quadrado, né? E elevado a menos x ao quadrado. Aí, de novo, função par, você olha na tabela de integrais, dá esse resultado e dá exatamente o que estava lá. Então, para esse caso em particular, está mostrado que o operador P de x satisfaz a condição imposta para as autofunções dadas. Quando um operador satisfaz essa condição, a gente diz que ele é um operador hermitiano, tá? Ele é um operador hermitiano. E, com isso, o postulado 2, que a gente viu lá atrás, que fala sobre os operadores em mecânica quântica, ele pode ser reescrito adicionando mais essa característica, que para todo observável na mecânica clássica, existe um operador linear e hermitiano correspondente na mecânica quântica. Então, o operador precisa ser hermitiano para que seja satisfeita a condição de que o alto valor vai ser número real. Certo, turma? Vocês conseguiram entender essa ideia? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês por que o operador precisa ser hermitiano, por que aquela condição precisa ser satisfeita, tá? Então, eu vou fazer aqui, faltou eu compartilhar a tela com vocês. Então, deixa eu só trazer minha carinha para cá, tá, pessoal? Não, fica ruim. Fica melhor assim, né? Então, vou colocar aqui, ó. Operador hermitiano. Tá? Operador hermitiano. Então, imagine que você tem um operador A, tá certo?
operador A, você aplica psi de x, e psi de x é a autofunção do operador A. Então, o resultado disso aqui é um alto valor A vezes psi de x, certo? Então, a gente já viu isso aqui, que se eu pegar, multiplicar pelo conjugado, pelo complexo conjugado de psi à esquerda, né? Lembrando que o operador normalmente não é comutável, né? Já vou falar disso aqui novamente. Multiplicar a esquerda dos dois lados, eu não altero, né? A minha equação. Psi asterisco de x a psi de x. Só que acontece que aqui o a ele é um número real mesmo, né? Então não tem problema, tá certo? Não é nem um número real, ele é uma constante, então não tem problema. Se eu integrar isso aqui por todo o espaço, o que vai acontecer? Esse a aqui é uma constante, né? Então ele sai da integral. Então a minha integral de psi asterisco de x a... faltou meu dx aqui, tá, turma? Deixa eu levar isso aqui para cá. Poder caber o dx aqui, tá, pessoal? Dx e aqui dx, tá? Então aqui psi dx, psi de x dx é igual a integral de psi asterisco de x, psi de x dx, né? Acontece que quanto que é essa integral aqui? A integral por todo o espaço, tá? Não estou escrevendo aqui, mas é todo o espaço, de psi asterisco psi dx é 1, né? Porque isso é a probabilidade de eu encontrar a partícula em qualquer lugar. Então, A é igual a integral de psi asterisco de x. O que mais? A psi de x dx. Tá certo? Então, essa é a minha integral. Agora, vamos partir da mesma equação, só que vamos tirar o complexo conjugado dela, tá? Então, se eu pegar aqui minha A psi de x e fizer o complexo conjugado dela, isso aqui é A asterisco, né? Psi asterisco de x, tudo bem? Ao mesmo tempo, eu sei que isso aqui é igual a ápice de x, né? Então, se eu pegar isso aqui e tirar o complexo conjugado, isso aqui vai ser o quê? A asterisco psi asterisco de x, tá? A asterisco por quê? Porque eu não sei se A é um número real ou um número imaginário, tá? Eu não sei isso. Não sei por enquanto, mas vou saber em breve. Tudo bem? Então, eu posso pegar e tirar o conjugado dos dois lados, né? Só para mostrar que eu parti da equação original, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, A asterisco psi asterisco de x é igual a asterisco psi asterisco de x. Aí agora eu vou fazer o contrário, turma. Eu vou multiplicar a esquerda pela psi de x, tá? Porque aqui agora todo mundo já é o complexo conjugado de psi. Então, eu vou multiplicar por psi de x à esquerda, tá? Então, fica A asterisco, psi asterisco de x. Tudo bem? Vou colocar o igual aqui para poder caber o dx ali. Igual a, como esse A é constante, eu já posso fazer isso aqui, né? A psi de x, psi asterisco de x, né? E agora eu vou pegar e integrar sobre todo o espaço. Vou integrar sobre todo o espaço. Tá certo? Resultado. Do mesmo jeito, essa integral de psi asterisco é 1, tá? Ela é 1, porque aqui é uma multiplicação, não tem um operador, então é comutável. Esse A asterisco sai, então no final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter que A asterisco é igual a integral de psi de x a
asterisco psi asterisco de x dx, tá certo? Acontece que a condição física me impõe que esse A, esse alto valor, tem que ser um número real, porque ele é observável associado ao operador A. Então, para que ele seja real, matematicamente, deixa eu ver aqui, ó, para que A seja real, temos que ter A igual a asterisco, tá? Porque para o número real é igual ao complexo conjugado dele, porque ele não tem parte imaginária, que é um complexo conjugado. É você trocar o sinal da parte imaginária, né? Como ele não tem parte imaginária, então A é igual a asterisco, né? Logo, quem é o A que a gente achou bem aqui em cima? É a integral de psi, cadê? Tá aqui. Integral de psi asterisco a psi. Então, a integral de psi asterisco a psi de x dx é igual ao A asterisco. Quem é o A asterisco? Integral de psi A asterisco psi asterisco de x dx. Tudo bem, turma? Então, isso aqui é um operador hermitiano, tá? É um operador hermitiano. Quando eu tenho o operador aplicado à função de onda, né? Se eu multiplicar pelo conjugado à esquerda e integrar, ele tem que ser igual a se eu fizer o contrário. O operador conjugado aplicado à função conjugada e multiplicar pela função original à esquerda e integrar. Tá certo? E como consequência disso, eu já falei para vocês, essas funções de onda, psi, porque aqui eu estou colocando psi de maneira geral, tá? Só que esse psi a gente já viu que normalmente em quântica depende dos números quânticos, não é isso? Depende dos números quânticos. Então, se eu pegar e especificar os números quânticos, eu vou ver que para números quânticos diferentes, essas funções são ortogonais, tá? Então vamos ver isso aqui. Se eu pegar, por exemplo, ó, de acordo com essa condição aqui, né? De acordo com essa condição, eu posso pegar aqui, por exemplo, AM é igual a integral de... Vamos fazer assim. Vou pegar A aplicada a psi de x, a psi m de x é igual a AM, né? O alto valor para o número quântico m, como se fosse a energia lá da partícula na caixa. Opa. Psi de x, psi m de x, né? Tudo bem? Então, e se eu pegar aqui o mesmo operador, aplicar uma psi n de x, ela vai ser AN psi n de x, certo? Deixa eu trazer isso aqui para cá. Eu vou fazer um embaixo do outro. Esse quadro aqui, turma. Imagine se eu tivesse feito isso no quadro físico, né? Ia ter que apagar tudo. Adorei esse negócio aqui, esse quadro aqui. Não vou largar ele mais não, viu? Então, ó, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar por psi asterisco à esquerda, tá? Psi n asterisco à esquerda. Então, quando eu multiplicar por psi n asterisco à esquerda, o que vai ficar aqui? E integrar, eu vou... Vai ficar isso aqui, ó. Já vou colocar... deixa eu fazer aqui, ó. Psi n asterisco a psi m, né? Esqueci de botar o x aqui. Psi
psi de x, a psi de x dx é igual a AM integral de psi asterisco psi de x dx, certo? E se eu pegar, deixa eu trazer mais um pouquinho para cá. Se eu pegar isso aqui, tá? E aplicar, mesma coisa, só que agora eu vou multiplicar por psi asterisco à esquerda. Então, psi asterisco, né? De x, a psi de x, dx, a integral disso aqui, é igual a quem? A n integral de psi asterisco de x, vou colocar o de x, tá? De x, psi de x dx, tá certo? Tudo bem? Só que aí, como o meu operador é hermitiano, a gente acabou de ver, né? É válido isso aqui, ó. Então eu posso trocar, por exemplo, eu posso trocar aqui, ó. Essa função aqui eu vou tirar, vai ser o conjugado do conjugado, que é ela mesma, e aqui eu vou fazer o conjugado e aqui o conjugado. Certo? Aí como é que vai ficar isso aqui, ó? Isso aqui vai ficar integral de psi de x a asterisco psi asterisco de x, né? Dx é igual a m integral de psi asterisco de x psi de x dx, né? Certo? Só que isso aqui, por sua vez, né? A asterisco aplicado a psi asterisco de x, isso aqui, opa, é o a asterisco aplicado a psi asterisco, né? Aqui é a n, né? Psi asterisco dx. Tá certo? E aqui é o AN, né? AN. É igual a isso aqui é igual a AM integral de psi asterisco psi de x dx, né? Certo? Então, turma, mas o que é que vai acontecer aqui? Aqui eu parti da coisa errada, tá, pessoal? Eu vou fazer só o seguinte aqui. Para aparecer a mesma coisa dos dois lados, tá? Deixa eu só... Eu não preciso usar essa outra equação aqui. Eu vou fazer o seguinte. A outra equação que eu vou usar aqui é exatamente a conjugada, tá aqui. A asterisco psi asterisco asterisco de x é igual a AM asterisco psi asterisco. Certo? Que é o que a gente já viu lá no caso anterior. E aí quando eu multiplicar pelo psi ao quadrado, ou pelo psi à esquerda, né? Pelo psi à esquerda,
aqui vai ficar integral do psi de x asterisco psi asterisco de x igual a am asterisco psi asterisco. Opa, faltou colocar integral aqui, né? Integral de psi vou ter que trazer um pouquinho para cá. Psi asterisco de x dx, tá certo? Aí, pessoal, o que que acontece aqui? Deixa eu voltar aqui também. Eu vou pegar esse resultado aqui e esse, ó. O que que acontece, ó? Estão vendo que esse lado esquerdo aqui é igual a esse lado esquerdo? Ó, esse lado esquerdo é igual a esse lado esquerdo. O que significa, então, que isso aqui é igual a isso, certo? Isso aqui é igual a isso. O que não podia ser diferente, né? Porque essa integral aqui ela é 1, né? Essa integral aqui ela é 1. Aqui é psi. Não, essa integral aqui não é 1, não. Aqui é psi n, né? Deixa eu voltar aqui para o meu. Aqui é... Então, como esse lado esquerdo é igual a esse lado esquerdo, isso aqui é igual a isso, a m asterisco é igual a m asterisco, certo? A m asterisco é igual a m é igual a m asterisco. Então, mais uma vez, a gente está mostrando que esse alto valor é um número real, certo? Aí agora eu preciso fazer aparecer o AN. Agora sim eu preciso fazer aparecer o AN. Como que eu vou fazer aparecer o AN? Eu vou pegar... e aplicar o operador aqui, né? Aplicar o operador aqui. Então, vamos lá. Deixa eu criar uma página nova aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, de maneira análoga. De maneira análoga, eu posso dizer, né, que a minha integral de psi, né, eu vou pegar aqui essa mesma aqui, ó, tá vendo? Psi de x asterisco psi asterisco de x dx é igual a n, né? É igual a n é igual a n. E a n é igual a n asterisco, porque são reais, né? Porque são reais. Então, ó, eu vou pegar e vou voltar dessa integral aqui, ó. Essa integral aqui que tem a n. E essa integral aqui que tem a n, né? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Porque essa aqui é a n, na verdade aqui é a n.
integral de o quê? Psi m, no caso aqui agora eu vou trocar, né? Deixa eu voltar aqui, só ver de onde é que eu parti. AM psi m. Multipliquei por psi n à esquerda. Então, tá. Daqui vai ser psi m asterisco de x, psi n de x, dx, certo? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Como eu sei que esse operador ele é hermitiano, isso aqui tem que ser igual a isso, correto? Essa integral tem que ser igual a essa integral. Logo, esse termo aqui tem que ser igual a esse. Aí o que vai acontecer? O meu AM integral de psi n asterisco psi m psi n asterisco de x, psi m de x dx tem que ser igual a, aqui era o AM, né? Isso aqui tem que ser igual a n integral de psi m asterisco de x, psi n de x dx, tá certo? Então, se eu passar isso aqui para o lado esquerdo, eu vou ter que AM integral de psi n asterisco de x, psi m de x dx igual menos AN integral de psi m asterisco de x, psi n de x dx, isso tem que ser igual a zero. Só que essas integrais aqui são iguais, né? Que a gente já viu que são iguais. Então, se elas são iguais, eu posso colocar em evidência AM menos AN integral de psi, vou pegar uma delas, psi m asterisco de x, psi n de x dx tem que ser igual a zero, certo? Tem que ser igual a zero. Então, o que vai acontecer aqui? Para que esse produto aqui seja zero, um dos termos precisa ser zero. Tá certo? Para que esse primeiro termo aqui seja zero, ele só vai ser zero quando m for igual a n. Tá? Quando m for igual a n. Então, esse termo aqui só vai ser zero quando m for igual a n. Quando n for diferente de n, então, deixa eu voltar aqui. Quando m for diferente de n, esse termo aqui é diferente de zero. Se esse primeiro termo é diferente de zero, esse segundo tem que ser zero. Então, o que significa isso? Que a integral de m psi n psi m dx tem que ser igual a zero. E o que significa isso? Que essas funções são ortogonais. Tá certo? Então, quando é que essas funções são ortogonais? Quando o operador é hermitiano, tá? Então, o operador, vamos recapitular aqui, que a gente fez um pouco de confusão, eu fiz um pouco de confusão aqui no caminho, mas vamos voltar, tá? Então, primeiro, fisicamente, o alto valor precisa ser real, porque ele corresponde a um observável associado a um operador, certo? Para que isso seja verdade, para que A seja igual a A asterisco, essa condição aqui tem que ser... Cadê? Aqui, né? Para que A seja igual a A asterisco, essa condição aqui precisa ser satisfeita.
psi asterisco, a psi tem que ser igual à integral de psi asterisco, psi asterisco. Ou seja, o operador é hermitiano. E uma consequência de o operador ser hermitiano é a seguinte: quando eu tenho um conjunto de funções de onda ou funções de estado que são autofunções de um operador hermitiano, a gente mostra que quando você tem números quânticos, aqui no caso, que é a nossa aplicação, diferentes, as funções são, a integral do produto dessas funções é zero. Isso significa que as funções são ortogonais. E quando é igual, esse produto aqui vai ter que dar 1, que é normalizada, que é o conjunto de funções ortonormais. Tudo bem, turma? Então vamos relembrar aqui os comutadores agora, que eu já falei para vocês, porque a gente vai ver uma propriedade extremamente importante quando dois operadores comutam ou não, tá? Então só relembrando rapidamente aqui os operadores, né? Quando dois operadores agem sequencialmente, você primeiro opera o mais interno, depois o mais externo, né? Então, o que é A, B, F de x? Eu tenho que aplicar A ao resultado de B aplicado a F de x, né? Então, A, B, F de x é A aplicado a B aplicado a F de x. Então, você aplica B a F de x e depois aplica o A a esse resultado. Esse B aplicado a F de x vai dar um G de x, né? Você aplica o A a esse FG de x. A gente viu também que não necessariamente dois operadores comutam. Eles podem ou não comutar, mas com eles acontece o que acontece com as matrizes, por exemplo. Não é obrigado a multiplicação, entre aspas, ser comutativa. Então, quando A aplicado a B aplicado a F de x é igual a B aplicado a A aplicado a F de x, a gente diz que eles comutam. Quando isso é diferente, a gente diz que eles não comutam. Tá certo? Isso para uma função f arbitrária, né? Que às vezes para uma função ele comuta, para outra não comuta, mas para qualquer f, quando isso aqui é verdade, eles comutam, e quando isso aqui é verdade, eles não comutam, tá? Então tá aqui um exemplo, mais uma vez eu não vou resolver aqui, mas de novo eu peço que vocês façam como exercício. Consideremos, por exemplo, os operadores energia cinética e momento para um sistema unidimensional. Então, a energia cinética é menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 dx2. E o momento, menos IH cortado d dx. Tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Aqui eu aplico d dx aqui na psi, né? Menos IH cortado é constante, pode ir lá para fora, quando multiplica por esse h cortado ao quadrado fica com menos, né? Fica IH cortado ao cubo. E agora eu vou aplicar d2 dx2 a d psi dx. Aí vai ficar d3 psi dx3. E agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou aplicar primeiro o operador energia cinética e depois o operador momento. Então quando você aplica o energia cinética, vai ficar d2 psi dx2. Isso aqui é constante, sai. Vai ficar IH cortado ao cubo sobre 2m. E agora a derivada você aplica isso aqui, vai ficar d3 psi dx3. Então observem que o resultado que deu aqui é o mesmo resultado que deu aqui. Tá? Independente da função psi que eu escolher, tá? Porque qualquer função que eu escolher, a derivada terceira vai ter que dar igual a derivada terceira aqui. Então, isso significa que os operadores momento e energia cinética, eles comutam, tá? Eles comutam. Então, isso aqui sempre é verdade. Kx, p de x, psi de x é igual a px, kx, psi de x. Isso a gente pode escrever de maneiras diferentes. Por exemplo, se eu passar isso aqui para o lado esquerdo, eu posso dizer que kx, px, psi de x menos px, kx, psi de x é igual a zero. Ou ainda, eu posso colocar o psi em evidência. Então fica kx, px menos px, kx de psi é igual a um ópsi de x. O que é esse ópsi de x aqui? É um operador que foi introduzido só para a gente continuar na álgebra de operadores, que é o operador multiplicar por zero. Que é esse zero que está aqui, tá?
Uma outra maneira ainda de representar os operadores, a comutação de dois operadores, é com esses colchetes aqui, tá, turma? Então, se eu colocar aqui, ó, kx, px entre colchetes, isso representa o comutador desses dois operadores. Então, isso significa kx, px menos px, kx. Isso é igual a zero, ou igual ao operador nulo. Tudo bem? Já se eu escolher outro par de operadores aqui, a gente vai ver que o resultado vai dar diferente. Então, vamos escolher aqui os operadores momento e posição. O operador momento, a gente acabou de ver, é menos IH cortado ddx. E o operador posição é multiplicar por x, né? Então, por exemplo, agora eu vou aplicar primeiro, vai ser px, x, psi de x. Então, primeiro eu aplico o operador posição e depois o operador momento. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Aqui o operador momento, aqui o posição. O posição é simplesmente multiplicar, né, por x por psi de x. Quando eu for fazer essa derivada ao x psi de x, eu preciso fazer a regra da cadeia, né? Regra da cadeia não, a derivada da multiplicação. Derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, que é psi de x, então fica menos IH cortado psi de x, mais derivada da segunda, que é d psi de x dx, porque eu não conheço a forma de psi de x, vezes a primeira, que é x. Então, fica menos IH cortado x d psi de x dx. E quando eu faço o contrário, eu aplico primeiro o momento e depois aplico posição. Aplicando o operador momento, vai ficar menos IH cortado d psi de x dx, e aplicar o posição é só multiplicar isso por x. Então, isso aqui vai ficar menos IH cortado x d psi dx. Então, observem que esse resultado aqui, esse resultado é diferente desse resultado. E o que é o comutador? O comutador é eu pegar e subtrair, né, esses dois resultados. Então, quando eu faço isso, ó, eles são diferentes. E quando eu subtraio, ó, observem que vai dar só menos IH cortado psi de x. Porque esse termo aqui é igual a esse, né? Então, quando eu subtrair esse menos esse, vai cancelar e sobra IH cortado psi de x. Então, o comutador dos operadores momento e posição, ele é menos IH cortado esse operador I psi de x. O que é esse operador I? É o operador identidade, que é simplesmente multiplicar por 1, tá? Aí, de novo, para que a gente introduz isso? Porque se a gente quiser tirar o psi de x, a gente fica só com operadores. É uma álgebra de operadores. Ó. Então, meu px menos x px é menos IH cortado vezes o operador identidade. Ou se você quiser ignorar isso aí, tá, turma? Não tem problema, não. Fica só menos IH cortado. Então, o comutador de p de x e x é menos IH cortado i. Não à toa foi escolhido esse exemplo aqui do momento e da posição, porque é o famoso exemplo que a gente vê lá no princípio da incerteza de Heisenberg, né? O que diz o princípio da incerteza? A gente não pode determinar com precisão indefinida, né, o momento e a posição de uma partícula simultaneamente. Tá certo? E aí a gente já viu aqui que essa incerteza ela é expressa pelos desvios padrão das grandezas que a gente está medindo, né? Então, a incerteza na posição é o desvio padrão na posição. A incerteza no momento é o desvio padrão no momento. Tá certo? E o que isso tem a ver com os comutadores? O que isso tem a ver com os comutadores? Então, tá aqui só relembrando, né? Quem são os desvios padrão? Como é que eu calculo o desvio padrão de uma grandeza, né? A grandeza, né, o observável, está associado a um operador. E o desvio padrão é o valor quadrático médio, né, por exemplo, da grandeza A. Desvio padrão de A é o valor quadrático médio menos o valor médio ao quadrado. Como é que eu calculo o valor quadrático médio? O valor médio de qualquer coisa é a integral de psi asterisco, essa coisa, psi dx, né? Então, de valor médio de A ao quadrado é integral de psi asterisco, A ao quadrado, psi de x dx, menos o valor médio de A ao quadrado. Então, integral de psi asterisco, A, psi de x dx, tudo isso ao quadrado. Expressão similar você tem para a grandeza B, né? Eu estou tratando aqui os operadores A e B.
E aí existe uma expressão rigorosa do princípio da incerteza que nos diz isso aqui, que a relação entre os desvios padrão de duas grandezas são relacionadas da seguinte maneira. Ó. O produto de sigma A vezes sigma B é maior ou igual a 1/2 vezes o módulo, valor absoluto, da integral de psi asterisco, o comutador de A e B, psi de x dx. Então, turma, se eu aplicar essa expressão aqui ao comutador do operador momento com o operador posição, eu vou obter o quê? Ó? Eu vou obter isso aqui, depois eu volto para aquele slide, tá? Eu vou obter isso aqui, ó. Integral do comutador. Quem é esse comutador que a gente já viu? É menos IH cortado vezes a identidade, né? Ou menos IH cortado simplesmente. Como menos IH cortado é uma constante, isso aqui sai da integral, né? Se sai da integral, fica só a integral de psi asterisco psi. Como a função é normalizada, se a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer lugar, isso aqui é igual a 1, né? Então, isso aqui é maior ou igual a H cortado sobre 2. Porque isso aqui é o módulo, né, de IH cortado. É só lembrando de números complexos, tá? Como é que saiu daqui para cá? Quem é que é o módulo, né? O módulo de um número complexo é o produto, é a raiz quadrada do produto do complexo conjugado por ele mesmo. Então, quem é um complexo conjugado de menos IH cortado? IH cortado. Quanto é que é IH cortado vezes menos IH cortado? Menos I ao quadrado. Vou fazer aqui, tá? Eu fico falando. Então, o módulo de menos IH cortado, ele é igual a raiz quadrada de IH cortado, tá? Então, isso aqui é a raiz quadrada de I ao quadrado, raiz quadrada de I ao quadrado, H cortado ao quadrado, né? Raiz quadrada de I ao quadrado, menos 1. Raiz quadrada de H cortado ao quadrado, H cortado. Certo? Só que aqui tinha um menos, né? Porque é menos IH cortado. Então aqui fica menos I ao quadrado. A raiz quadrada de menos I ao raiz quadrada de menos I ao quadrado. Raiz quadrada de I ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Aqui vai dar simplesmente mais 1, tá? Vai dar simplesmente mais 1. Deixa eu apagar isso aqui. Não tem borracha aqui não. Deixa eu ter que mudar a cor para branco, né? É isso mesmo. Só tirando isso aqui. Pronto. Aí fica só o H cortado e aí ficou o H cortado ao quadrado sobre 2. Certo? Então, essa é uma definição mais rigorosa para o princípio da incerteza. Tudo bem? Então, pessoal, com isso a gente termina essa parte aqui dos postulados da mecânica quântica e dos operadores, né? Dos operadores. E aí vimos que as autofunções são ortogonais e essa questão dos comutadores, tá? Agora nós vamos começar um outro assunto, tá? Deixa eu mudar aqui. Eu tinha pulado um slide, né? Antes. Aí só voltando, né? Eu mostrei a aplicação lá para o princípio da incerteza. Então, ó, outra coisa interessante aqui, ó. Se A e B comutam, então a integral da equação anterior é igual a zero. E psi A ou psi B, ambos são zeros. Ou seja, não há restrição nas medidas de A e B. Que é o caso, por exemplo, do operador hamiltoniano, que é o operador de energia, né? Então, quando você aplica o operador hamiltoniano na função de onda,
como a função de onda é uma autofunção do operador hamiltoniano, eu vou obter um alto valor multiplicado pela função de onda. E um dos postulados da mecânica quântica diz que esse alto valor é o único, esses altos valores são os únicos valores de energia que eu posso medir. Ou seja, não existe incerteza nesse caso. Tá certo? No caso do operador momento e do operador posição, não. A função de onda não é a autofunção desses operadores. Tá certo? Então a gente precisa aplicar, precisa calcular aqueles valores médios e quando vê esse produto dos desvios padrão dá diferente. Então quando A e B não comutam, o lado direito da equação anterior é diferente de zero, o que implica que existe uma relação recíproca entre sigma A e sigma B. Quando um deles se aproxima de zero, o outro tende a infinito. Tá certo? Então essa é a relação dos comutadores com as incertezas. Tudo bem?